Oi, gente. Bem-vindos aqui ao nosso República Agro mais uma vez. Bom, a conversa vai dar muito prazer para mim. Eu vou conversar hoje com uma pessoa que eu admiro profundamente, a Inês Batimuzin Lopes. A Inês é, indiscutivelmente, a maior economista da nossa geração. Minha e dela, somos da mesma geração. Tem um trabalho extraordinário a favor da agricultura. E tem raízes da agricultura. O pai da Inês, o Dr. Batimuzin, presidiu a Sociedade Mineira da Agricultura, uma instituição que deu origem a todas as negociações que culminaram com a reforma da CNA e a própria criação da Frente Ampla da Agropecuária Brasileira. Então, a Inês é técnica, é economista, formação sólida, profunda, mas tem raízes da agricultura. A Inês também é viúva do Mauro Lopes, Mauro Rezende Lopes, outro economista brilhante da nossa geração. Os dois, mais o Guilherme Dias, mais o Paulo Rabelo de Castro, mais o Alberto Veiga, e mais algumas pessoas, o próprio Ivan Menequim, são as responsáveis por um processo de modernização da agricultura fundamental na história contemporânea, que é a criação da lei agrícola. A lei agrícola era uma demanda da Constituinte, da Constituição de 88. A Constituição determinava que criasse uma lei agrícola, 88. Então, esse grupo, sob a coordenação também da CNA, da OCB e da Rural Brasileira, trabalhou duramente para fazer a lei agrícola, que foi promulgada finalmente pelo ministro da Agricultura, o ministro Antônio Cabreira Mano Filho, outro personagem bem mais jovem, mas importantíssimo nesse processo todo. Então, a Inês tem um papel muito relevante na história do agro brasileiro, na formulação das políticas públicas. Inês Lopes, bem-vinda à nossa República Agro. Tudo bem com você? Tudo bem, Roberto? É um prazer estar aqui com você. Tá bom. Inês, eu quero conversar muito com você sobre planos de estabilização da economia. Você e eu, mais o Mauro, mais o Veiga, mais tanta gente, estavam na ativa naquele tempo, quando aconteceram os planos. Plano cruzado, depois veio o plano arroz com feijão, depois veio o plano Collor, depois veio o Bresser. plano real. Todos esses planos chacoalharam muito a agricultura, mas o plano real foi aquele que ficou, definitivamente, em 94, né? E que deu uma nova coloração para a economia brasileira e para o agro brasileiro. Eu queria que você comentasse um pouco. O plano real teve um impacto gigantesco no Brasil inteirinho, até hoje. Né? Vivemos já com 30 anos de idade o plano real também. Mas quais são os impactos que o plano real trouxe para o agronegócio brasileiro na questão do crédito, do financiamento das safras? Roberto, eu acho que a gente precisa separar os impactos do plano real em dois momentos. Aquele primeiro momento, ele trouxe impactos bastante negativos, e foi o período que durou até por volta do ano 2000, e depois ele teve um período mais de longo, médio e longo prazo, impactos muito favoráveis sobre o setor. Mas, a respeito do descasamento, o crédito rural, ele, assim como toda a economia, nós vínhamos de uma inflação muito elevada, e os preços de mercado, os preços mínimos e os preços e o custeio, eles estavam atrelados à correção da variação da TR. E no ano do cruzado, era a taxa referencial, né, que corrigia os empréstimos agrícolas. E esse atrelamento era muito importante, porque ele dava a garantia ao produtor de que ele estava coberto contra o risco de descasamento entre a correção dos empréstimos e o preço mínimo. E naquele período, a inflação estava com níveis elevadíssimos. Então, nós acumulamos antes do plano, nos 12 meses antes do plano, 4.000% de inflação. Sendo que no mês de junho, a inflação foi de 46,8%. Então,
qualquer descasamento seria impensável, mas ele veio. A medida foi tomada em plena safra, a agricultura veio o Plano Real. Ela estava no final do período de colheita e, e antes ainda do pagamento dos empréstimos, vencimento dos empréstimos. E com isso houve esse descasamento, mudou-se a regra. No mês de julho, os preços mínimos não foram reajustados e os empréstimos foram corrigidos pela TR mais juros. E isso abriu um descasamento de aproximadamente 40% entre os preços mínimos, os preços e o valor dos empréstimos, a correção dos empréstimos, e provocou uma incapacidade de pagamento dos produtores. A partir daí, se iniciou uma longa negociação entre os produtores e o governo, né? E 1 ano e meio depois, já em novembro de 95, é que foi decidida a securitização dessa dívida, né? Que foi alongada, corrigida. Até 20 anos foram alongadas as dívidas. Foi alongada no início, de 10 a 20 anos, né, em função da capacidade de pagamento dos produtores. E, então, isso aí, realmente, essa crise foi complicada. Só no primeiro ano, entre os tomadores, os mutuários do Banco do Brasil, houve refinanciamento para 193 mil produtores, ou seja, foi um endividamento generalizado no setor, né, que causou muitos problemas, muitos produtores deixaram o setor, enfim, acredito que foi sem dúvida nenhuma, um efeito, um impacto muito negativo para o setor e que se prolongou por várias décadas, né? Até 20 anos, né? E depois houve novos refinanciamentos. Mas, enfim, esse foi um impacto imediato bem pesado para a agricultura. Olha, gente, o que a Inês está falando tem importância capital. Você viu que ela falou aí que a inflação, no mês em que foi promulgado o Plano Real, pelo presidente Itamar Franco, sob orientação do ministro Fernando Henrique Cardoso, que depois virou presidente da República, em função do Plano Real, de 40% era a inflação, mais de 40%. Então, nós tínhamos uma taxa preferencial de juros que era lastreada no passado. Então, o juro ficou muito alto e os preços agrícolas foram congelados ou perderam valor, porque a ideia era realmente a gente ter um processo de perda de valor, de perda de inflação. Então, a gente tinha que segurar os preços de qualquer forma. Então, foi uma coisa realmente muito, muito importante. Isso foi uma boca de jacaré. A dívida cresceu, o preço agrícola caiu. Então, foi um desastre. Quebrou muita gente naquele período, muita gente. E aí, o que Inês falou. 1 ano e meio depois, o governo resolveu fazer uma compensação, digamos assim, que foi a securitização das dívidas, uma prorrogação ao longo do tempo, em 20 anos até, mas também para as cooperativas. Foi feito o RECOP, lembra, Inês? Recuperação dos cooperativas. Pela mesma razão, os cooperativas, claro. Teve, exatamente. Foi uma coisa realmente de uma violência enorme. A Inês falou muito bem. Depois que as coisas se encaminharam, ótimo. Com a economia estabilizada, bom para todo mundo. Bom para o agricultor, bom para o Brasil. Foi um sucesso. Mas o preço que a agricultura pagou por causa desse descasamento, essa boca de jacaré, foi brutal. Muita gente quebrou, muita gente morreu por causa desse processo aí. Então foi uma coisa realmente dolorosa a consequência. Então, uma coisa curiosa que a Ney está dizendo aí. Um produtor rural, por exemplo, que não tinha dívida, não sofreu. Quem tinha dívida, sofreu, porque a correção da dívida foi muito maior do que a correção dos preços agrícolas. E havia até uma frase na época, você deve lembrar, assim, a agricultura é a âncora verde do Plano Real. Só que a âncora fica lá no fundo, afundou muita gente. Então foi realmente um período doloroso para a agricultura brasileira. E eu vivi pessoalmente isso como produtor rural. Eu tinha dívida numa fazenda
que só foi salvo que a outra não tinha dívida, conseguiu pagar as contas, aí depois a seguração aceitou. Inês, olha, foi muito bom esse começo aí. Nós temos que fazer um pequeno intervalo agora, Inês, mas eu queria que depois você voltasse a essa temática toda, de duas questões que são centrais. Uma, a área internacional. Como é que foi o comércio internacional, exportação, importação? Como é que o Plano Real afetou a nossa posição no mercado internacional? E depois, eu queria que você olhasse um pouco do alto, mais de longe, como é que foi o ajustamento, o grande ajustamento que nós tivemos fazendo com as políticas públicas do setor agrícola enfrentar o que veio pela frente. É um trabalhinho rapidinho, a gente já volta já, tá bom, Inês? Aguenta as pontas aí, Inês, já tá voltando. Oi, gente. No República de hoje, estou conversando com a Inês Lopes. Inês Lopes foi, de longe, a maior economista rural da nossa geração. Minha e dela, que somos da mesma geração. E ela viveu intensamente o trabalho como economista, no Ministério da Agricultura, ou na Conab, antiga CFP. Ela viveu intensamente os planos econômicos. Não estamos falando sobre o ajuste do Plano Real. Pela parte, ela já mostrou o ajuste principal da boca de jacaré dos casamentos que o Plano Real trouxe. Mas, Inês, eu pedi para você falar agora a segunda parte, olhar um pouquinho para nós e conversar um pouquinho com a gente sobre o impacto do Plano Real na questão de comércio internacional. Como é que foi a coisa de importação e exportação com esse desnível de preço? E depois, mais do que isso, foi preciso um grande ajustamento. Como é que foi feito esse ajustamento do setor agrícola em função do Plano Real? A palavra é tua. Olha, o segundo impacto muito negativo sobre o agronegócio nesses primeiros anos do Crisado foi o impacto do câmbio que excessivamente sobrevalorizado que prevaleceu a partir do Plano Real. O dólar, o real foi fixado a paridade de 1 para 1 entre o real e o dólar, né? E nesse período ele ficou durante muito tempo excessivamente sobrevalorizado. A principal consequência disso foi a perda de competitividade e de rentabilidade das exportações, não só as do agro, como de todos os setores exportadores. Mas para o agro houve um efeito ainda mais dramático, que foi a importação de produtos agrícolas com custo muito baixo em relação aos preços e custos domésticos. Principalmente porque, nesse período, não só as cotações estavam muito baixas, mas principalmente os produtos importados carregavam subsídios concedidos nos países de origem. E isso deprimia adicionalmente os preços desses produtos importados. E isso afetou muito o nosso setor, e nos primeiros períodos, o dólar chegou a ser cotado nos primeiros meses abaixo do real, né? A 93 centavos e até 87 centavos do real, né? E então o setor que não estava acostumado à exposição externa nesse período sofreu bastante. E vou lembrar que produtos como milho, trigo e outros, algodão, eles sofreram muito com esses produtos e chegaram mesmo a algumas regiões perder competitividade. Por exemplo, o algodão plantado no norte do Paraná e plantado nas regiões de São Paulo, ele praticamente desapareceu. E quase uma década depois é que o algodão foi ressurgir no Centro-Oeste, mas aí num outro sistema de produção de grandes produtores.
enquanto que no norte do Paraná e em São Paulo, o produto era cultivado por pequenos e médios produtores. Então, esse câmbio sobrevalorizado foi importante porque, atrelado ao dólar, que era uma moeda reconhecidamente estável, ele ajudou, não é, a impedir, interromper a escalada dos preços internos. Então, embora fosse uma medida desejável, né, para controlar os preços internos, mas ele impôs ao setor agrícola um ônus muito pesado e que se prolongou durante muito, muito tempo. Então, a ideia de expor o setor ao doméstico, né, à concorrência internacional, ela era um instrumento importante, mas sofremos muito com isso no agro brasileiro. Muito, muito mesmo. É isso aí. Terrível, porque perdemos competitividade para exportar e perdemos competitividade para importar. Então foi uma coisa nas duas frentes, um desastre. Mas, Inês, isso teve que se ajustar depois. Como é que foi esse ajustamento? O setor não teve muita opção. Com esse cenário aí, ou ele adotava novas tecnologias para aumentar a produtividade e reduzir custos, ou ia perecer. Não tinha outra opção. E o dólar continuou sobrevalorizado durante um bom tempo, né, até que veio a máxima desvalorização, mas nesse período aí, os produtores foram à luta. Muitos pereceram, mas outros que sobreviveram, eles encararam o processo de adoção de tecnologia e inovações nas práticas de cultivo e foram muito ajudados pelo Sistema Brasileiro de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa tinha sido criada em 1972, então, já nos meados dos anos 90, ela já estava produzindo frutos e entregando novas tecnologias que estavam prontas para ser adotadas e adaptadas aos estabelecimentos. E os produtores foram muito competentes em buscar os conhecimentos e realmente, apesar dos riscos, né, que envolvidos na mudança de tecnologia, a estabilização ajudou, né? Os produtores tinham um horizonte bem mais claro do que antes, e isso foi um grande indutor da tomada desses riscos necessários para a adoção de novas tecnologias. Os produtores muito competentes e ajudados também pelo sistema de extensão rural e de tanto pública quanto privada, assistência técnica, né? E também as cooperativas, que a gente não pode deixar de lembrar, né? Que ajudaram também com assistência técnica e ajudando os produtores nesse processo de adoção de tecnologia. Então, foi com isso que o setor conseguiu sair desse processo, se ajustar, né, e se tornar um grande player no mercado internacional. Depois, mais tarde, veio a máxima desvalorização, em 1999, e a partir daí o setor pôde, né, com estabilização e com o câmbio mais flexível, ele foi capaz, então, de fazer esse ajuste. Então, nós temos uma agricultura totalmente diferente daquela que tínhamos anteriormente, que não era exposta à concorrência externa. Então, Inês, infelizmente o tempo corre depressa demais, a conversa é muito boa, mas a gente tem que ir caminhando para o final. Então, o que você está dizendo, basicamente, é o seguinte: o Plano Real teve um papel relevante na reforma da política agrícola brasileira. Fala um pouco sobre isso. Como é que foi esse papel do Plano Real na reforma política agrícola? Para a gente ir caminhando para o final. Foi principalmente dando estabilidade, mas principalmente houve uma reforma dos instrumentos.
o crédito de custeio passou a ser concentrado na agricultura familiar, né? Foi criado em 95, foi criado o Pronaf, né? Para os produtores comerciais, abriram-se linhas de crédito para investimento, o próprio no BNDES, né? O próprio Moder Frota data dessa época, então com juros com prazo de carência e tudo, então houve todo um conjunto de instrumentos que facilitaram também essa nova política. Praticamente, com o crescimento da produção e a criação de excedentes, não havia mais necessidade de intervenções no mercado agrícola, essas intervenções que eram frequentes e contra as quais nós nos batalhamos muito lá na CFP e na Conab para que houvesse mais previsibilidade nessas. Lembra que nós tínhamos antes do real uma restrição muito grande à exportação de certos produtos. Milho chegou a ficar 20 anos, ou mais de 20 anos, sem poder exportar. E ficava tudo contingenciado ao abastecimento da nossa indústria. Então, a indústria a soja ficava contingenciada à indústria de óleos, o milho à indústria de ração, o algodão à indústria têxtil. Então, tudo isso aí caiu com o plano cruzado, com o plano real, né? Nós ficamos, foi ampliada muito a liberdade de mercado, né? E o comércio externo, e com isso a agricultura pôde colocar seus excedentes, né? Que do contrário ficariam aqui fazendo pressão de baixa de preço, mas houve muito mais liberdade para exportar. O próprio ICMS, que antes incidia sobre as exportações, ele foi eliminado, né? Naquela época a gente exportava imposto, deixamos de exportar imposto. Com a Lei Candir, né? A Lei Candir, pois é. A Lei Candir que eliminou o ICMS que incidia nas exportações. Então, com isso, com o câmbio, eu acho que aí realmente foi quando a agricultura aproveitou também a crise das commodities, que começou por volta de 2003, 2004, foi até 2014, mas aí ela estava pronta para surfar essa onda, né, dos preços das commodities. Eu não acho que foi isso que modernizou, né? Isso simplesmente deu um impulso, né? Nós crescemos aí, acho que na época do cruzado, nossas exportações, nossa produção era 81 milhões de toneladas. Em pouco mais de anos, ela já atingiu 100 milhões de toneladas e 300 milhões de toneladas 20 anos depois. Então, foi um processo muito rápido, né? As exportações também atingiram 100 milhões de dólares e depois 160 e tantos bilhões de dólares, que foi em 2023. Então, foi um processo muito acelerado, né? Isso concorreu para isso o plano, a reforma da política e a competência indiscutível dos produtores do agronegócio. Inês, olha, muito obrigado por essa conversa. Eu acho que a gente podia fazer um resuminho assim. O Plano Real, foi de todos os planos que nós tivemos, foi o mais eficiente, deu resultado muito positivo para o país, estabilizou a economia. Agora, duas questões. Primeiro, há um custo altíssimo para a agricultura. A agricultura pagou um preço alto, mais que outros setores. Essas razões todas você colocou. Crédito, um juro muito mais alto do que a correção dos preços agrícolas, foi um descasamento bárbaro. Quebrou muita gente. Então, é um lado. O outro lado se acentuou agora, nessa última resposta sua, que o Plano Real liberalizou a produção. Então, quem foi hábil para usar tecnologia, gestão, compreendeu o mercado internacional, alguns assuntos como a Lei Candir e isentou a exportação de ICMS, esses temas todos deram para a agricultura brasileira um espaço, um pulmão para respirar e ganhar cenário internacional. Então, a gente poderia dizer
Inês, só para terminar, vou dizer que foi um plano que o agro pagou muito caro, mas depois se compensou pela abertura e liberação do mercado. Ele pode dizer uma frase assim para encerrar? Sim, acredito que o Água trocou o crédito farto e barato pela liberdade de mercado, que a gente já dizia há muito tempo, né? E que o resultado está aí, né? O benefício que trouxe, né, para o setor. Inês, muito obrigado por essa conversa. Foi muito bacana e a gente esquece um pouco essas coisas. Então, precisa tentar lembrando, e você que viveu isso intensamente, trouxe uma luz sobre esse período muito difícil. Muito obrigado, Inês. Um beijo para você. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Olha, gente, boa conversa com a Inês, né? Iluminando esse desvão do custo que nós pagamos no agro, mas a vantagem que tivemos depois com o mercado aberto. Até a próxima, se Deus quiser.